choro nem de longe consegue expressar o sentimento dos torcedores. Ora choram de alegria, ora de tristezas pelas conquistas e derrotas do Uberaba Esporte Clube. Uma torcida que se tornou símbolo da cidade, assim como o time. Também pudera, são mais de 10 mil torcedores divididos em duas facções, a Furacão Colorado e o Exército Vermelho. Então, no dia 11 de setembro de 2007, fundou-se a Furacão Colorado. 7 torcedores atrás do gol. A gente não tinha recurso, não tinha nada. E logo, com o decorrer dos jogos, a nossa torcida foi aumentando. Aí, com aquele... O pessoal via as inovações que nós fizemos atrás do gol, com cantos, gritos, coreografias. O Exército Vermelho é composto por pessoas assim, mas não são tantos jovens como tem na Furacão. Então, às vezes é um pessoal não tão animado, mas assim, não deixam de ter um amor enorme pelo Uberaba, então assim, frequentes em todos os jogos, viaja, entendeu? O Exército Vermelho viaja bastante e viaja longe, atrás do Colorado. Todos comungam da mesma paixão tórrida pelo Colorado. Entre elas, a paz e a ordem é uma regra. Vermelho, cor de sangue, só nos corações e nas camisetas. Um amor incondicional ao time que sobrepõe regras de casamento, noivados e qualquer tipo de relacionamento. Teve um dia que eu estava num churrasco na casa da minha namorada e ia passar o jogo do Uberaba na televisão, né? Ia passar o jogo. Aí eu falei assim, eu vou embora para ver o jogo. Falei assim, mas aqui tem televisão? Ela me disse, não, mas eu quero assistir em casa porque eu gosto de assistir com meu pai, lá eu xingo, lá eu vibro, lá eu grito, eu extravaso, eu faço o que tem que ser feito, como torcedor. Aí ela tentou me segurar, tal, não deixou eu ir embora, a casa estava super lotada. E eu resolvi ir embora. Eu fui embora e torci para o Uberaba. O Uberaba perdeu. Aí o que acontece? Eu no outro dia liguei para ela, perguntei se estava tudo bem. E aí eu fui descobrir que não estava nada bem. Ela falou, não, você tem que decidir. Essa sua paixão pelo Uberaba Esporte Clube está sendo maior do que a paixão que você tem por mim. Então você tem que decidir, ou o Uberaba ou eu. Eu falei, além do Uberaba, eu tenho meu emprego, então não dá certo. Isso aqui é uma coisa que traz paixão, isso aqui é uma coisa que a gente não esquece, isso aqui é a minha segunda pele, é um amor da minha vida. Eu amo o Uberaba Esporte Clube, verdade. Que tanto? Desde a mãe. Mas de onde vem o amor dessa nação vermelha e branca? Uberaba, uma cidade de quase 300 mil habitantes, tem 189 anos de existência e características que misturam um aroma rural com a vida da cidade. Terra de um povo simples e pacato, que há 93 anos viu nascer o futebol por essas bandas. Até então, o campo daqui era dominado pelo gado, e eis que surgem nomes como Juca Pato, José Ribeiro e Aristides Cunha, mudando o lazer nos fins de semana. Era aqui, no Alto das Mercês, nos terrenos da Santa Casa, mais tarde, Campo Blanchepussi, que tantos homens driblavam a falta de dinheiro e as tradições para emplacar o time do Uberaba Esporte Clube. O Uberaba surgiu na década de 10, ou mais precisamente no dia 15 de julho de 1917. Concomitantemente a isso, em 1918 para 1919, as famílias mais abastadas da cidade também montaram o seu time de futebol para se contrapor a uma equipe popular, a um time de futebol popular, considerado dos pobres, que era do Uberaba Esporte. Então eles fizeram o famoso Red and White. Consequentemente, quando foi em 1922, aconteceu uma série de 3 partidas. Foi famosa na história da vida esportiva de Uberaba. Convencionou-se, e diz a lenda, que a equipe que perdesse esta série de 3 jogos, ela deixaria de existir.
Mas até hoje fica como lenda, porque ninguém quis assumir a responsabilidade disso. O certo é que o Uberaba Esporte Clube ganhou a partida decisiva e floresceu o Uberaba Esporte Clube. O time ainda dava seus primeiros passos no futebol mineiro e já amedrontava muitas equipes grandes e tradicionais. Tudo isso pelo futebol arte que apresentavam em campo. Nos anos de 1954, o Uberaba Esporte Clube conquistou o campeonato do Triângulo Mineiro e no ano seguinte sagrou-se bicampeão. O nosso time era bom. Foi o melhor time que eu já joguei na minha vida. Palmeiras, Internacional Porto Alegre, foi o Uberaba Esporte Clube dessa época. Marcou muito. A repercussão foi grande na época. Inclusive, depois daquilo, eu fui para o Palmeiras, o Paulinho, que era minha direita, foi para o São Paulo, depois foi para o Fluminense. O time foi crescendo, assim como a cidade, e ajudando a mudar o hábito da população, que pelo rádio ouvia uma nova melodia. A música do Uberaba Esporte não foi feita para o Uberaba Esporte. Ela foi feita por um maestro muito importante que existiu em Uberaba, o Rigoletto di Martino, que tinha uma orquestra e uma banda de música em Uberaba muito antigamente. E ele, então, ele gostava da cidade de Uberaba e fez uma marcha da cidade de Uberaba. Essa marcha do Uberaba não tinha letra, somente música, e era tocada por uma banda de música e por uma orquestra. É bonito, né? Pá, 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 pá. E aconteceu então que teve um diálogo entre o maestro Rigoletto di Martino e o barão, o Lorival Beduino do Carmo. E ele então falou assim ao maestro: De Martino, o senhor fez a marcha de Uberaba. Eu ainda vou pôr letra de futebol nessa sua marcha de Uberaba. O De Martino, maestro, respondeu: eu não acredito. Conheço a sua capacidade de conhecer versos livres, quase como trovas. Mas letra de marcha binária, você nunca terá capacidade de compor. Certa manhã, o barão levou ao maestro De Martino a letra e profetizou: sua marcha de Uberaba, daqui por diante, vai ser mais conhecida como o hino de Uberaba Esporte Clube. Essa é a história do hino do Uberaba Esporte Clube. A contagiante marcha arregimentou os bravos torcedores. O USC merecia um campo de futebol e em 10 de junho de 1972, o Uberabão foi inaugurado. Um evento que mobilizou a sociedade. Festividade com direito à Esquadrilha da Fumaça e a presença de João Avelange, presidente da Confederação Brasileira de Desporto, hoje CBF. O engenheiro João Guido se inspirou no traçado do Mineirão para projetar o estádio de Uberaba que leva o seu nome. A então Chácara dos Pereiras dava lugar a um estádio arrojado, com capacidade máxima para 32 mil pessoas, numa área de 30 mil metros quadrados. O Uberabão, como ficou popularmente conhecido, abrigou grandes clássicos do futebol nacional. Eu cheguei pela manhã e à noite eu estava entrando em campo para jogar contra o Nacional. E naquela oportunidade, o Uberaba fazia sua primeira partida no estádio, que até então, quem havia jogado eram as seleções que vieram aqui para inaugurar o estádio. Foi aqui, no Uberabão, em 1981, que o Flamengo de Zico enfrentou o valente time de Uberaba, em uma partida histórica, que terminou em 1-1. A bilheteria somou mais de 26 mil ingressos vendidos. Eu fiquei marcado, eu joguei contra o Flamengo aqui no Uberabão e no Maracanã, eu e o Wilton, que era o ponta direita, o Wilton tomou
o terceiro e eu machuquei e a gente ficou fora lá. Mas nunca deixou de ser um jogo que marcou muito e pra gente foi um desastre total, porque a gente sonhava realmente em chegar numa final de brasileiro. O empate suado de uma brilhante partida ainda não havia chegado ao fim. Faltava o jogo de volta na casa do adversário. Animados e convictos da vitória, o time partiu para o retorno na Cidade Maravilhosa. Daí, meu caro telespectador, começa no Rio de Janeiro com 26 graus, às 9 horas e 16 minutos do dia 1º de abril. Uma partida que não será mentira na certa. Flamengo e Uberaba. Tudo parecia conspirar a favor do Colorado. Nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Uberaba abre o placar, desconcertando toda a nação rubro-negra. A vitória era quase uma realidade. Mas, no segundo tempo, o time de Zico faz 1, 2, 3 e 4. Uma virada espetacular. Ronaldo! Quita! Como nos jogos anteriores do Flamengo, ele sempre virou os jogos dele no final, porque tinha um baita de um time respeitado com Zico, Nunes, Lico, Andrade, Adílio, Raul, Leandro e tal. Então era um time, conseguiram virar para 4-2, onde a gente perdeu a oportunidade de fazer uma final de campeonato brasileiro com o Atlético Mineiro, uma final de Minas Gerais. Na classificação geral do campeonato, o Uberaba ficou na 9ª colocação. E assim terminou a história do time na primeira divisão do futebol brasileiro. Momentos que deixaram saudades e boas lembranças de uma época de ouro. Serginho! Segunda etapa, o time do Flamengo, aquele timaço que foi campeão do mundo, voltou e criou jogadas e conseguiu virar o jogo. No primeiro tempo do jogo, eu abaixei a cabeça e comecei a chorar, porque eu não estava acreditando naquilo. Achar, o Uberaba ganhando do Flamengo no Maracanã, com essa torcida toda. Então são coisas inesquecíveis. A queda para as divisões inferiores do futebol aconteceram paulatinamente. Nem mesmo a torcida empurrava o Colorado. Jogadores demitidos, derrotas e dívidas começaram a fazer parte da história do clube. O Uberaba era mais um entre tantos times tradicionais operando no vermelho. O clube enfrenta uma série de processos judiciais, fruto de débitos de fundo de garantia, de INSS no passado, né? E também de problemas de gestão que aconteceram que levaram o clube a ser processado por exemplo, o show da Xuxa, que foi um prejuízo muito grande para o clube, que não é a finalidade do clube realizar show e sim jogar bola, né? Mas infelizmente a realização daquele show trouxe um processo que hoje representa em torno de R$900 mil de débito do clube, né? Então isso é que levou ao leilão do Clube Cascata e do Boulanger Pucci, do nosso estádio. Para superar as dificuldades, toda ajuda é válida. E torcedor que é torcedor, não abandona o time na dificuldade. Luciana, fanática pelo Colorado, já visitou estabelecimentos comerciais atrás de patrocínio. Como eu vou muito lá no BP, então eu converso tanto com o torcedor como com a parte da diretoria, que eu converso com todo mundo. E eles falaram que o Uberaba estava precisando e carente de algumas coisas. E como eu trabalho assim no meio que eu conheço muitas pessoas, eu saí pedindo patrocínio para todo mundo. Fui na padaria, você pode dar o leite, dar o pão? O que custa? Você torce o Uberaba, torce, então está ajudando. Então, aonde eu fui na padaria, fui em supermercado, fui lá no BP, falei que se não tivesse ninguém para buscar as frutas lá no Ceasa, eu fazia o compromisso de buscar todo dia de carro, porque tinha que alguém buscar. Então, saí de porta em porta, vamos pedir patrocínio, vamos pedir. Fui na padaria, fui no açougue, onde podia pedir, eu pedi, para ajudar o Uberaba. Quanta paixão! Enquanto uns tentam driblar as dificuldades dos times atrás de patrocínios, outros entram no embalo e acompanham o time aonde quer que ele vá. Foi para o Alto Araguaia, foi 1.500 quilômetros num dia só. Saímos daqui no domingo, 6 horas da manhã, chegamos lá em Alto Araguaia, 2 horas da tarde, que o jogo do Uberaba era 5 horas. Acabou o jogo, 7 horas da noite, entramos no carro e viemos embora, chegamos aqui 4 horas da manhã. Então foi assim, uma loucura. Eu falo que eu andei 1.500 quilômetros num dia para ver o jogo do Uberaba, ninguém acredita. Mas assim, o mais importante é a paixão que o torcedor tem.
Porque nós saímos com os recursos próprios da gente. A gente não tem patrocínio, não tem nada. A gente leva 2, 3 anos. Nós fomos para o Mineirão, Uberaba e Cruzeiro. Uberaba e Cruzeiro? Foi Uberaba e Cruzeiro. Nós levamos 6 ônibus, pô. Você entendeu? É muita gente. Você sair daqui para ir para Belo Horizonte e sem patrocínio de ninguém. Campeonato Brasileiro, fomos em Itu, fomos Mirassol, fomos em Brasília, fomos no Alto do Araguaia, Mato Grosso do Sul. Você entendeu? Fomos para Uberlândia, fomos para Natal. Então foram 6 cidades, você entendeu? Que nós sempre levamos e a marca da Furacão estava lá, junto com a do Uberaba. O que move tanta paixão assim por um time? O desporto, não só o futebol, né? Ele, por suas regras, né? Que são principalmente a questão da competição, né, que existe dentro do desporto, isso seria, lógico, já teria por essa lógica da competição, né, esse apelo às pessoas admirarem tanto, gostar tanto. Lógico também que existe hoje um fenômeno da massificação desse desporto, principalmente do futebol. Os meios de comunicação de massa, né, sobretudo os meios televisivos, promovem esse espetáculo esportivo e as pessoas, de fato, isso leva a um encantamento. Nós somos seduzidos, né, por esse espetáculo esportivo cada vez mais, né? E isso nos leva a produzir, né, no nosso entendimento, né, essa espécie de paixão avassaladora, né, pelo desporto, a ponto de levar o torcedor comum aos estádios, a enfrentar filas enormes, né, a presenciar o espetáculo ao vivo. A década de 90 foi um período negro. A crise ainda era a principal companheira do time. E em 2003, a chama do Uberaba Esporte reacende com força total. O time, de cara nova, iniciou o campeonato decidido a subir de categoria. Nós formamos uma equipe, comissão técnica, jogadores, enfim, jogadores experientes, jogadores mais jovens, todos eles voltados com esse espírito de buscar o título para o Uberaba Esporte. Depois de deixar a casa em ordem, chega a hora das chuteiras entrarem em campo. Amistosos contra o Santos, campeão brasileiro de 2003, e o São Paulo Expressinho testaram o preparo da equipe e despertaram nos torcedores a esperança de uma vitória. Uma quarta-feira chuvosa à noite, um Uberabão, um lamaçal danado, e o Uberaba tinha montado uma equipe bastante técnica. E o Santos já era uma equipe mais pesada, mais acostumada, estava na época disputando a Libertadores da América, e o placar não podia ser diferente, né? O Uberaba jogando muito bem, mas perdeu por 4-2 ainda no primeiro tempo, quando, ou melhor, 5-2, perdão, para a equipe do Santos. E mesmo perdendo o jogo, o Uberabão aplaudiu o time de pé. Inicia o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Logo de cara, um clássico. Uberaba versus Uberlândia. O embate de arquirrivais do interior. A torcida de Uberlândia, ela sempre teve, não apenas a rixa, mas ela sempre teve, eu não nego isso e não tenho vergonha de dizer, teve inveja da torcida do Uberaba. Nós fomos os primeiros a jogar no Mineirão. Nós fomos os primeiros a ser campeões do interior de Minas. Nós fomos os primeiros a jogar no Morumbi. Nós fomos os primeiros a jogar no Pacaembu. Nós fomos os primeiros a jogar no Maracanã. E Uberlândia, até hoje, ainda prima pela não presença nos grandes estádios brasileiros. Daí eu dizer que, mesmo na rivalidade, ou principalmente na rivalidade, uma das coisas que nós levamos vantagem sobre Uberlândia, nas outras até nem vou discutir, mas no futebol nós ganhamos. Pode ser hoje o dia do triunfo. O Uberaba enfrenta o Valério Doce, valendo uma vaga na primeira divisão em 2004. Gilson Batata, Palinha, Moacir, o grande goleiro Milagres no gol. Agora, eles já fizeram a sua parte. Falta a sua parte, torcedor. O Uberabão tem que estar lotado neste domingo para empurrar o Colorado rumo à primeira divisão, que é o seu lugar de destaque, o lugar devido. Vamos lotar o Uberabão. Sim, 25 mil pessoas são esperadas para este grande clássico entre Uberaba e Valério.
vá ao estádio, não esqueça o rádio, acompanhe seu time do coração. O Mar Vermelho vai se instalar no Uberabão. Uberaba, campeão da 2ª divisão do Estadual Mineiro em 2003. A campanha de 2003 rendeu ao Uberaba Esporte Clube o acesso na 1ª divisão do Campeonato Mineiro. A torcida foi ao delírio. A festa da comemoração do título continua pelas ruas, pelas avenidas de Uberaba. Os jogadores desfilam no caminhão do Corpo de Bombeiros. O Uberaba estava perdendo 2-0 pelo tempo Uberlândia e na força, na vontade que estava todo mundo aqui no Uberabão, fez lá, empatou o jogo e foi como uma vitória pra gente. E a partir daquilo ali eu falei pro meu pai, pai, não vou perder mais nenhum jogo, porque é ali que eu me senti bem. Então, todo domingo eu estava aqui. E ao longo do campeonato, houve sim alguns sustos, né? A síndrome que o Uberaba não iria classificar para a 1ª divisão, ela rondou, principalmente no retorno do Campeonato Mineiro da 2ª divisão, quando o Uberaba perdeu aqui no Uberabão por 2-1 para o Ituiutaba. Naquele dia, a torcida achou que, mais uma vez, 2004 seria a 2ª divisão. E não foi o que aconteceu, porque na virada o Uberaba conseguiu vencer o Ituiutaba em Ituiutaba. 2003 foi marcante, eu acho que para todo torcedor do Uberaba. Uma que fez uma campanha maravilhosa, que teve os jogadores aí de nome, consagrados, que isso movimentou a cidade, movimentaram os campos demais. E a sessão, a 1ª divisão, que foi assim marcante, que ficou mesmo. A vitória, aquela festa, carreata em carro de corpo de bombeiro, nós tudo dando a volta na cidade inteira, na carreata. Então, assim, tudo isso marcou. Quem pôde participar, não esquece essa cena até hoje. E quem pensa que o bom resultado é garantido apenas pelo desempenho do time em campo, está enganado. Os torcedores dão sempre um jeitinho para as forças ocultas do bem agirem no momento certo. E para isso, vale de tudo. Cada torcedor tem seu ritual, cuecas da sorte, santos de devoção, promessas, mandingas e outras superstições. Foi fazer a ola, acho que os goleiros param para poder dar uma olhada nisso aí, jogador tira atenção, entendeu? Então nós decidimos, a Furacão não puxa a ola, como é começada do lado ali, na hora do jogo a gente não puxa a ola, porque essa superstição aí pega ali dentro ali. Então o ola a gente tá meio vacinado com isso aí. Outros apelam para os santos de confiança e depositam neles as boas jogadas que terminam em gol. Eu tenho a minha superstição e tem mesmo. Eu saio para o campo, que no Uberaba eu rezo antes de ir. Quando eu é de fora, eu fico aqui com o meu radinho santo junto comigo, porque tem que ter o santo. Existem os que preferem adotar o estilo conservador e ali, no lugarzinho de sempre, assiste a todas as partidas. Só sento por aqui, todas as vezes. Dá muita sorte aqui, porque igual eu falei aqui, eu sinto a energia do meu vô, aqui eu sinto ele aqui. E até o sapatinho de cristal dá uma forcinha na vitória. Eu sempre vou com esse tênis, eu nunca deixo de ir com ele não. Eu acho que ele dá uma sorte. E a história desse tênis aqui foi muito engraçada, porque eu tava procurando um All-Star vermelho. Aí eu fui na loja, só que não tinha o meu número. Aí eu fui na loja ao lado. E a moça falou assim, tem All-Star vermelho, mas só tem do Uberaba. Eu falei, mas então é esse mesmo que é o meu, né? Porque é do Uberaba. Só que eu não sabia que tinha o tênis do Uberaba com a marca, né? E aí ficou. E aí ele é o meu talismã da sorte. Eu só uso ele nos jogos. E se algo der errado e o time do peito perder? Sempre que eu entrego dá certo. O jogo que não deu certo foi o jogo que eu não assisti aqui em casa, que eu fui assistir na casa do meu tio, que foi o jogo lá em Natal, que para mim foi o maior remorso da minha vida até hoje, que eu tinha que ter ficado aqui em casa, com os meus santinhos, e o Uberaba vai e perdeu a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, justamente no jogo que eu não assisti na minha casa, que eu saí daqui para assistir em outro lugar. Para ir ao estádio, a gente não vai ao estádio. Acompanhar o jogo do Uberaba Esporte Clube é um ritual. A gente tem um trajeto que sai de casa e vai por aquele caminho. O dia que a gente passa por um outro caminho, tem que passar na casa de fulano para pegá-lo, e a gente desvia o caminho, cara, é batata. O Uberaba não vence o jogo.
Será que as mandigas ajudam ou fazem parte do imaginário dos torcedores? Com a palavra, o especialista. A superstição ela faz parte, né, desse imaginário também do atleta e, consequentemente, do torcedor. Porque, na verdade, a gente não pode desconsiderar que tudo aquilo que é produzido no ambiente, né, da prática, ou seja, onde de fato acontece, né, uma partida de futebol ou de qualquer outro esporte, né, tudo isso é reproduzido no imaginário, na mente desse torcedor. Mesmo aquele torcedor que não está presente no estádio e que está na sua casa assistindo, né, a uma partida. Nós temos depoimentos de atletas, né, de outras modalidades esportivas, por exemplo, a Hortência, que dizia que quando jogava bem, ela não tirava, no primeiro jogo de um campeonato, ela não tirava aquela meia, jogava com aquela mesma meia até o final da competição. Isso tudo é reproduzido no imaginário do torcedor, né, e ele acredita nisso. A superstição faz parte do imaginário do brasileiro de uma maneira geral, né? Imaginário popular ou não. A verdade é que o Uberaba Sport sempre precisou contar com uma forcinha extra. Afinal, as descidas foram muitas, mas os títulos também foram conquistados. Ao todo, são 14 títulos. Na campanha de 2009, o time entrou no Campeonato Brasileiro com o propósito de ascender à Série C. Ele não conseguiu, e a torcida estava lá, de malas prontas para apoiar o time nos rincões do Brasil afora. A viagem de Natal foi emocionante para todo mundo. Eu, particularmente, eu fui confiante assim, ó, demais, até por demais. Mas lá deu o resultado previsto que ia acontecer. Se não tivesse acontecido uma pouca vergonha, daquele juiz sem vergonha, que ele apitou o jogo aqui, anulando os gols do Danilo, não dando pênalti, você entendeu? Fazendo puta da sacanagem que fizeram aqui com nós, né? E nós tivéssemos um pouquinho mais de sorte de todas as bolas que deixaram dos nossos artilheiros lá, não conseguiu, né, os nossos atacantes não conseguiu finalizar, né, teria feito, a nossa festa teria feito aqui. Infelizmente a gente traçou um objetivo no segundo semestre que era o acesso à Série C e o título da Taça Minas, né? Infelizmente um não foi conseguido, chegamos perto, batemos na porta, infelizmente queria entrar para a história do Uberaba com o acesso à Série C, né? Levar o Uberaba aonde ele já teve, jogando contra o Flamengo, no Maracanã, aqui em Uberaba. Mas não foi possível. Não foi dessa vez. Para compensar a derrota, o time voltou com carga total para disputar a Taça Minas. Era agora ou nunca. Um jogador especial teve participação decisiva nesta campanha. Não é só entrar lá e jogar e ir embora. É importante ter esse carinho, essa reciprocidade, né? Eles estão lá para ver um espetáculo. Então a gente vai dar o espetáculo para eles. Mas a gente tem que demonstrar um carinho e reconhecer que eles saíram da casa dele, gastaram dinheiro para estar ali. Então eu penso muito nisso, de entrar lá no estádio antes do jogo, ir lá cumprimentar eles e depois fazer a minha parte, que é dar o título para o Uberaba, ajudar meus companheiros, para depois eu correr para os braços deles. Aliás, o amor pela torcida foi um forte apelo para que Danilo continuasse no time, mesmo depois da derrota da Série D. Eu já vi torcida que gosta do clube, que tem a paixão pelo time, mas igual a torcida do Uberaba, esse fanatismo, essa presença nos estádios, em campos de treino. No Uberabão, com dia de coletivo, tem 80 a 100 torcedores. E nunca que eu presenciei isso em Goiás, que é um clube grande, Noroeste, que é um interior de São Paulo. Assim, então eu acho que essa torcida, ela carrega o time, ela pinta um estádio, ela pinta a grama para a gente treinar, ela cuida mais do time da gente do que propriamente outras pessoas. Então acho que a gente tem que dar esse carinho e esse respaldo. Não importa em qual campo ou quais cores da camisa que um atleta venha defender. A fidelidade à torcida parece um pacto que não pode ser quebrado. Enquanto isso, os torcedores transformam esses homens em verdadeiros heróis. Bom, eu acho que não é muito segredo, mas, né, que assim, eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa e, assim, pelo jogador, né, Danilo, que, assim, eu coloquei o apelido nele de Príncipe e aí pegou esse apelido, né. O Danilo, assim, foi uma paixão à primeira vista. E eu falei, gente, esse menino vai dar muito trabalho, esse vai ser um anjo que veio para ajudar o Uberaba. E aí, a hora que ele fez o gol, ele foi lá no alambrado lá e comemorou com a torcida. A partir dali, eu já apaixonei. Um amor sem preconceito. Juninho é a prova real desse sentimento. Encontrou no futebol uma paixão contagiante. Ele faz de tudo pelo Colorado. O
gosto muito, muito, muito. Danilo, fica mais aqui, fica mais. Jogar aqui, o Uberaba Esporte. Fica aqui. É paixão. Uberaba Esporte, Clube Husky. E foi assim, com esse sentimento puro como o de Juninho, de garra como o de Cleiton, Luciana, Rose e Lídio e tantos outros que impulsionaram o Uberaba rumo à conquista. Hoje é um dia especial para Luciana. Ela quer soltar um grito forte que ficou preso. Tudo conspira a seu favor. O domingo é de sol e o Uberaba pode até perder por 2 gols de diferença. Lá vai ela, confiante. A final da Taça Minas fez transbordar o mar vermelho nas arquibancadas do Uberabão. Mais de 9.000 torcedores esperaram os 90 minutos de jogo para enfim soltar o brado. É campeão dessa e de tantas outras partidas que ainda virão. O lugar do Uberaba Esporte é sagrado no coração dos torcedores. A vida deles não seria a mesma sem as alegrias e tristezas proporcionadas pelo time. Isso é futebol. Isso é nação colorada, que sofre, mas unida, sabe saborear os momentos de vitória. O importante aqui é ter um coração de chuteiras e, de preferência, vermelha e branca.